Todo especialista de internet te diz a mesma coisa. Escolhe um nicho, foque em uma coisa só. Se você falar de tudo, você não vai ser nada. Eu ouvi esse conselho dezenas de vezes, mas para montar este canal eu decidi ignorar. Nesse canal eu vou falar de negócios, de tecnologia, de disciplina, de ciência, fé, família e muito mais coisas. Nesse vídeo eu vou te explicar por que isso não é falta de foco, e sim exatamente o contrário, porque talvez essa seja a conversa que estava faltando na sua vida também. Então, vamos rodar a vinheta de abertura. Seja muito bem-vindo novamente, bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá. Quem sou eu? Primeira coisa, eu preciso me apresentar para você saber com quem você está falando, quem está falando com você aí. Para você simplesmente não ouvir esse vídeo, mas eu vou ser rápido, vou ser rápido, tá? Meu nome é José Campos, tenho 43 anos, eu falo com você de Viana, do interior do Maranhão, tá? Aqui bem no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense. Hoje eu trabalho como consultor de gestão, sou sócio de uma empresa de tecnologia. Dentro dessa consultoria, eu trabalho muito com dados, com IA, atendo muitas empresas da reunião e estou estudante de muitas áreas aí. Hoje eu sou estudante de direito, estudante de engenharia de software, estudante de outras faculdades e de muitos cursos. Um estudante eterno na vida, mas academicamente de algumas áreas. Então, eu gosto de estudar todo dia. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque eu continuo evoluindo, eu preciso continuar acompanhando o mercado. A minha formação é em educação física, sou pós-graduado, licenciado em educação física e pós-graduado para dar aula em ensino superior. Mas hoje eu faço muitas coisas, e aí você deve estar pensando assim: não, esse cara é doido, esse cara é doido. Vejo num canal aqui esse tal de mentor das águias, ele é doido, vem falar sobre um monte de coisa, faz um monte de faculdade, trabalha com consultoria, mas essa loucura tem método, essa loucura tem método. Mas antes, deixa eu te contar um pouquinho. Também sou casado, pai de dois filhos, uma filha adulta já, a Gabriela, e um filhinho pequeno, o Henrico. Treino jiu-jitsu, comecei aos 42 anos, ano passado, né? Hoje eu tenho 43. Como um desafio aí para muitas coisas, para começar algo aos 42 anos, para trabalhar também minha parte física e para trabalhar principalmente minha parte mental. Mas nós vamos falar muito sobre o jiu-jitsu e principalmente sou um homem de fé, acredito muito em Deus e que Deus pode transformar a minha e a sua vida. Sou cristão. Agora, você deve estar aí pensando: esse cara vive muita coisa ao mesmo tempo, eu quero entender como. E eu estou justamente aqui para contar um pouquinho de tudo isso. Esse é o vídeo que vai introduzir você no meu canal. Então, eh, a gente acaba usando muitas áreas na vida. Então, lá atrás, quando eu comecei com educação física, eu trabalhava muito com a parte de times, de treinamentos, de trabalhar grupos, e eu via que aquilo era muito mais do que um esporte. Que o meu foco não era ensinar um esporte, mas sim o meu foco era trabalhar aquelas pessoas para que elas crescessem e fossem alguém na vida. Então, não adiantava só eu saber educação física, eu tinha que estudar comportamento humano, eu tinha que estudar liderança, eu tinha que estudar diversas áreas do conhecimento, eu tinha que estudar muitas coisas para poder contemplar um bom trabalho naquele local. E até hoje é assim, hoje na consultoria, não adianta só eu saber a teoria da administração. Eu preciso saber da teoria da administração, eu preciso saber de processos, eu preciso saber de pessoas e como juntar tudo isso e fazer com que a empresa lucre mais, com que a empresa desenvolva mais. Eu preciso conseguir olhar os números da empresa e simplesmente dar uma posição se aquela empresa está crescendo ou não está crescendo e o que eu posso fazer para mudar ela. E muitas vezes a solução não está no óbvio, a solução ela está escondida. E por estar escondida, a gente precisa, por exemplo, criar um software, fazer uma mudança,
E simultaneamente, eu também preciso me desafiar a crescer, me tirar da zona de conforto o tempo inteiro. Aliás, vamos ter um vídeo só sobre zona de conforto. Não é me tirar da zona de conforto, mas é expandir a minha zona de conforto. Porque eu também não falei lá atrás, mas eu sou especialista em neurociência. É, então, a gente precisa trabalhar diversas áreas para conseguir chegar aonde a gente quer. Os vídeos inicialmente vão ter essa cara, a gente vai melhorando, mas eu conto com você. Então, aí eu comecei a trabalhar, fui entrando em vários trabalhos e fui tentando fazer marketing, desenvolver propagandas, falar do meu trabalho. Sempre consegui muitos clientes e tudo, ok, né? Principalmente depois de virar consultor, a consultoria sempre se deu bem. Mas na hora de fazer um vídeo, eu não posso falar desse tema porque não é de um nicho. Eu não posso falar daquele tema porque é de outro nicho. E aí a ficha caiu para mim de uma vez e eu falei assim: peraí, o mundo não tem problemas de nicho. O mundo tem problemas complexos. E os problemas complexos se resolvem com um grande repertório. Então, o conceito do canal, qual é? É a entrega com profundidade de verdade. Ser generalista não é defeito. Hoje, o generalista já está voltando a ser bem visto. Antigamente, você ia no médico generalista e ele enxergava o problema como um todo, aí ele falava assim: não, você precisa passar com o endócrino, você precisa passar com o fulano, o ciclano, de tal especialidade. Só que a gente está chegando num momento que o especialista não está mais resolvendo em alguns casos. O especialista está chegando e falando assim: não, eu só sei falar disso. Então, a especialização ela é importante. Ela funciona num ambiente que é estável e repetitivo. Só que o mundo de hoje está mudando. As profissões de hoje não vão ter amanhã. Os mercados estão surgindo. E a vida ela é mutável, então uma coisa acaba dependendo da outra. Então, um novo range aí que está aparecendo, inclusive tem um livro chamado Range, porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas, do Davi Epstein. Ele mostra que áreas complexas e imprevisíveis têm um repertório amplo. E isso supera muitas vezes o especialista. Então, por isso, a ideia de não trazer um nicho aqui. Então, no mesmo canal, você vai ouvir sobre jiu-jitsu, você vai ouvir sobre administração, você vai ouvir sobre números, sobre IA, sobre questões filosóficas da vida, leituras de livro. Então, o que você pode esperar daqui? Tudo e nada. Então, a inovação, ela nasce desse cruzamento, não do aprofundamento. E esse cruzamento de áreas é também o que vai desafiar o seu cérebro a se desenvolver, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aí um gênio conhecido lá do Renascimento, Leonardo da Vinci. Ele sabia de arte, ele sabia de anatomia, ele sabia de engenharia. Steve Jobs, caligrafia e computação, coisas totalmente opostas, né? Então, assim, quando eu olho para a gestão de uma empresa, com o olho de quem sabe direito, de quem sabe tecnologia, de quem sabe comportamento humano, eu vejo coisas que o consultor especialista não vê. Assim como o inverso também pode ser verdade, o consultor especialista ele consegue ir mais fundo. Mas muitas vezes a gente não precisa só de um lugar, a gente precisa cruzar os dados para resolver o problema total. Então, o nicho desse canal não é um assunto, o nicho desse canal é o pensar. Quando me perguntam assim, você vai montar um canal, qual vai ser o nicho? Já me perguntaram várias vezes isso porque eu comecei a organizar, né, para chegar hoje nesse manifesto aqui. O nicho sou eu. O nicho é a forma como eu penso. O nicho é o meu ponto de vista sobre assuntos, negócios, ciência, esporte, tecnologia, né? Para a gente poder aprofundar com várias áreas, com várias opiniões, com vários nexos e a gente sempre terminar. O que agora eu vou fazer da minha vida com isso? Como eu posso aplicar? A ideia não é só te trazer uma frase de efeito, é trazer uma frase de efeito, mas algo que embase isso para que você possa usar na sua vida. Principalmente tendo vivência prática.
Porque não adianta você ser um poço de teoria e não ter nada na sua prática. Então, assim, linguagem bem simples, para todo mundo entender, porque é assim que eu gosto de falar. 4 pontos pilares aqui do canal: mente e disciplina, hábitos, mentalidade, fé, diversas questões aí, principalmente que estão embutidas nessa questão de disciplina, e vem muito também hoje na minha vida por meio do jiu-jitsu. Já veio de outros meios, mas hoje vem do jiu-jitsu. Negócios na vida real, gestão, empreendedorismo, casos de verdade e saindo um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, saindo um pouquinho dos grandes mercados e vindo para o interior aqui do Nordeste, que é totalmente diferente. As pessoas lá no Sul, eu sou paulista, acreditam que é de um jeito, mas é totalmente diferente. Tecnologia e futuro é o terceiro pilar, onde a gente vai falar de IA, automação, diversos pontos. Ah, mas eu preciso ser técnico e ter um conhecimento técnico? Não, eu vou falar numa linguagem aqui que tanto quem não é técnico vai entender e quem é técnico vai poder aprofundar. E o conhecimento cruzado é o quarto pilar, onde a gente vai conseguir aqui traçar diversas relações entre diversas áreas e conectando com a vida real. E como que todo vídeo desse canal vai terminar com algo para você, sempre buscando algo para você fazer, não só pensar, um desafio. Então, eu já vou terminar aqui com um desafio, já vou aqui começando a encaminhar para o final. Pega um papel, escreve 3 coisas que você mais gosta de aprender ou de fazer. Mesmo que as coisas não tenham nada a ver com uma coisa com a outra. Então, eu gosto de esporte, eu gosto de inteligência artificial e eu gosto de cozinhar. É um exemplo, né? E aí, responda a seguinte pergunta com muita propriedade ou reflita sobre ela até que você chegue na resposta. Que problema eu consigo resolver que só quem junta essas 3 coisas consegue? Você pensou em 3 coisas aí. Então eu tinha dado o exemplo de IA, culinária e qual foi o outro exemplo que eu dei? IA, culinária, a memória aqui precisa melhorar, né? IA, culinária e gestão, por exemplo. Ah, tem que ver isso. É esporte, né? Que eu tinha falado. Essa resposta vai ser o seu diferencial. Não significa que vai ser o seu nicho, mas vai ser o seu diferencial. É a sua identidade. A sua identidade está aí. Nos 3 interesses que você domina, que você gosta, que você conectando eles, você vai ter o seu diferencial. Agora eu vou pedir um favor, se você chegou até aqui no vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para que a gente possa chegar até a mais gente. E assim, esse foi o primeiro vídeo, pessoal. Vídeo rápido, manifesto para você divulgar esse canal, para você entender o que tem aqui. Toda semana pretendo lançar um vídeo pelo menos, mais tardar 2, que a gente fale sobre mente, disciplina, conhecimento, mas sempre relacionando aqui com o dia a dia. Se você é o tipo de pessoa que não se conecta com respostas rasas, se você é o tipo de pessoa que gosta de entender as coisas de verdade e de transformar o conhecimento em ação, esse canal foi feito para você. Você se inscreve, ativa o sininho, me encontra no próximo vídeo. Sou José Campos, falando de Viana, Maranhão, e para quem quer pensar grande de onde estiver. Até o próximo. Um grande abraço do Mentor das Águias.